Olá amigos, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logomagéticos com Desfotós. Estamos aqui em mais um vídeo polêmico. Por que polêmico? Vamos pensar, todos nós, ou grande parte das pessoas sabem que nas guerras da antiguidade, a apoteose das guerras da antiguidade era o momento em que um imperador ou um rei chegava à sua capital e fazia o desfile triunfal. Ou seja, ele levava o seu exército pelas ruas da sua cidade, marchando. O imperador, vamos pensar em Roma, o imperador marchando na frente de seu exército, tendo no meio de seu exército o butim. O que é o butim? Tudo aquilo que eles conquistaram, roubaram, vamos dizer assim, dos povos conquistados. Inclusive seus líderes presos, cativos, várias pessoas escravizadas. Mas o imperador ia na frente, o seu exército vinha atrás, vinha o butim, vinha os escravizados, muitos dos quais, de modo especial, os seus líderes, os seus reis, eram executados em praça pública, no meio do desfile, para o deleite do povo conquistador, do povo, no caso, romano. Vocês sabiam, por exemplo, que Cleópatra, por que Cleópatra se mata no Egito, quando ela e Marco Antônio perdem a guerra contra Augusto? Porque ela sabia que era este o seu destino. Ela, a grande faraó do Egito, ser levada como cativa e servir de deleite para o povo romano. Ela não quis. O que ela faz? Ela se mata e pede para os seus súditos sumirem com o corpo, esconderem o corpo. Até hoje não se sabe o que aconteceu com o corpo de Cleópatra. No final da Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele faz a mesma coisa. Ele se mata com um tiro e pede para os seus fiéis escudeiros sumirem com o seu corpo. Acredita-se que o corpo foi incinerado e desapareceu, assim como da Eva Braun. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver hoje o que acontece com um povo que se deixa levar cegamente por um ídolo, por um Führer, por um mito, ou por qualquer líder, sem pensar no amanhã. Quando a pessoa se deixa levar cegamente por um líder, sem medir as consequências de seu ato, dos seus atos. Foi isso que aconteceu em 1944 com quase 70 mil soldados alemães que foram feitos prisioneiros pelos soviéticos. Eles que, segundo as ideias de Hitler, as fake news de Hitler, as fake news, as propagandas de Goebbels, em poucas semanas estariam em Moscou e fariam um desfile nos moldes do Império Romano, tendo Hitler à frente e o povo aclamando com seu exército, desfilando triunfalmente, como Hitler fez em Paris. Mas a mentira tem perna curta. As fake news nem sempre elas conseguem se manter vivas. E o que ocorreu? Esses 70 mil, quase 70 mil soldados alemães, tendo à frente os seus generais com roupas impecáveis, porque os soviéticos deixaram os generais marchando, fizeram os generais marcharem na frente com as suas melhores roupas, tendo atrás maltrapilhos, que eram soldados que sobraram e que tiveram de andar quilômetros até chegar a Moscou. Por que acreditaram na mentira de seu líder? Isso é algo muito significativo, principalmente no período
no momento em que nós estamos vivendo, em que falsos profetas surgem, falsos messias surgem, e que levam as pessoas que se dizem religiosas, que se dizem patriotas, que se dizem crentes da liberdade, não sei qual, a seguirem esses líderes cegamente, sem questionar, vivendo dentro de seu mundinho, dentro de sua bolha, dentro somente daquela mensagem que eles querem ouvir. O resultado nem sempre é o dos mais favoráveis. Bom, peço para vocês, deem um like neste vídeo, inscreva-se no canal, façam perguntas. É muito importante para que nós possamos desenvolver daqui para frente, para que nós possamos crescer e que possamos chegar a mais pessoas, tá bom? Não esqueçam também de compartilhar isso, de dar as suas informações. Compartilhem, é muito importante que as outras pessoas conheçam isso. Sem muita delonga, vamos para a vinheta. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre 1939 a 1945, envolvendo as principais potências mundiais em dois lados opostos. De um lado havia os aliados, liderados pela Grã-Bretanha, União Soviética, Estados Unidos, e as potências do eixo, lideradas pela Alemanha, Itália e Japão. A guerra começou com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em setembro de 1939. Temos inclusive um vídeo, eu vou deixar um card aqui, que fala exatamente sobre isso. E a partir dessa invasão, rapidamente se espalhou pela Europa, pela África, pela Ásia e pelo Pacífico. A chamada é algo muito importante, essas alianças que haviam, algo que está ocorrendo novamente. Eu sou aliado desse, se acontecer alguma coisa comigo, imaginem só. Bom, vamos continuar. Vamos, no entanto, vamos tratar neste vídeo da invasão dos alemães à União Soviética, quando Hitler queria que o local, o país, se transformasse no celeiro, no quintal da Alemanha, com a total escravização de todos aqueles comunistas. E digo aqui literalmente, porque ele queria ou matar a maioria dos soviéticos e parte deles escravizar, simplesmente para servirem aos invencíveis, aos arianos, aos superiores alemães. Prestem atenção. A invasão alemã da União Soviética em 1941 foi lançada no dia 22 de junho daquele ano, quando as forças nazistas lideradas por Adolf Hitler atacaram em múltiplas frentes ao longo da fronteira entre os dois países. Numa grande ofensiva conhecida como Operação Barbarossa, uma das maiores campanhas militares da Segunda Guerra Mundial. E teve um papel crucial no desenvolvimento do conflito. Lembrem, aquela região também tinha muito petróleo, além de celeiro. Olhem só como vai se formando isso. Aqui está uma explicação sobre os eventos que levaram à invasão, a chamada Batalha de Moscou e a virada da guerra após a sangrenta Batalha de Stalingrado. A invasão foi precedida por uma intensa propaganda antissoviética, lotada de fake news, lotada de mentiras acerca do país que queria ser invadido. E isso foi planejado como parte da estratégia de expansão territorial e ideológica do Terceiro Reich. Hitler esperava uma rápida vitória sobre a União Soviética, baseando-se, prestem atenção,
na crença que ele possuía e levou os alemães a também acreditar na superioridade das forças alemãs. Após os avanços iniciais impressionantes, a chamada Blitzkrieg dos alemães, as forças nazistas avançaram para as proximidades de Moscou, já no final de 1941. No entanto, a resistência soviética se mostrou mais forte do que esperado, e a campanha se transformou em uma batalha sangrenta, prolongada e brutal, de modo especial ao longo do inverno russo. A Batalha de Moscou, que começou por volta de novembro de 1941, durou até janeiro de 1942. Foi uma das mais importantes da guerra e representou um ponto crítico na resistência soviética à invasão alemã. Apesar dos pesados combates e do avanço alemão inicial, as forças soviéticas se reagruparam, se reuniram, vamos dizer assim, e conseguiram estabilizar as linhas de frente alemãs e lançar uma contraofensiva ou várias contraofensivas bem-sucedidas, infligindo perdas significativas aos invasores. Após a Batalha de Moscou, as forças alemãs sofreram uma série de derrotas. E essas derrotas foram muito significativas na frente oriental. Lembrem, os alemães tinham duas frentes, a oriental contra a União Soviética e na ocidental, na região de modo especial da França. A Batalha de Stalingrado, por exemplo, uma das mais sangrentas do conflito, ocorreu entre agosto de 42 a fevereiro de 43. E a Batalha de Stalingrado foi o ponto de virada decisivo na guerra. E foi cantado por inúmeros poetas. Por exemplo, Bertolt Brecht, que é muito legal a gente ler os poemas dele. Vamos lá. As forças soviéticas lançaram uma contraofensiva maciça, cercando e destruindo o 6º Exército Alemão, o que resultou em uma das maiores derrotas da história militar alemã, pressionando as forças alemãs de volta para a Alemanha. Em 1944, por exemplo, o Front Oriental era uma das principais frentes de batalha da Segunda Guerra Mundial. Olha o desespero do Hitler, achar que poderia manter dois frentes concomitantes. Vamos lá. As forças alemãs enfrentavam o Exército Vermelho da União Soviética, que havia lançado, como eu havia dito, uma série de ofensivas maciças contra as linhas alemãs e foi pouco a pouco recuperando os territórios perdidos e avançando em direção à Europa Ocidental. Mas afinal, por que eu estou falando disso tudo, pessoal, aqui? Porque os soldados alemães que se dirigiram para a antiga União Soviética acreditaram em todas as palavras ditas pelo Führer, o seu mito, o seu líder. Acreditaram em sua propaganda enganosa, em suas inúmeras fake news propagadas pela propaganda nazista de Goebbels. Nunca questionaram, nunca procuraram saber se todas aquelas informações eram ou não verdadeiras. Seria fácil buscar a verdade? Claro que não. Ainda mais em meio a um regime ditatorial como o regime nazista. Muitos daqueles jovens se dirigiram para o front acreditando na facilidade que seria destruir aquele povo
inferior, que eram os comunistas russos soviéticos. O próprio Hitler tinha planos de, em poucas semanas após a invasão, desfilar triunfante pelas ruas de Moscou. Sim. Qual é o resultado que se seguiu? Qual é o resultado de seguir cegamente alguém sem se importar com aquilo que ele fala é verdade, é correto, é fato ou não? Prestem atenção. O desfile que ocorreu na Praça Vermelha em Moscou, um local de grande importância histórica e política na União Soviética, foi um ambiente, um momento solene e triunfante, com uma multidão de espectadores assistindo à passagem dos soldados alemães derrotados, representando a vitória soviética sobre a Alemanha nazista. A presença de líderes soviéticos proeminentes, incluindo, é óbvio, Joseph Stalin, contribuiu para essa aura de triunfo e domínio sobre o inimigo. Agora a gente pode se perguntar, que motivos teriam ou havia para se realizar esse desfile? Vamos prestar atenção. Stalin e o governo soviético organizaram o desfile como uma demonstração pública da superioridade militar e moral da União Soviética sobre a Alemanha nazista. Assim, o desfile foi projetado para reforçar a narrativa da grandeza soviética e da invencibilidade do povo soviético, enquanto humilhava publicamente o inimigo derrotado. Além disso, o desfile serviu como uma poderosa peça de propaganda, tanto para o público interno, ou seja, para os soviéticos, quanto para a comunidade internacional, destacando a determinação e a capacidade de resistência da população soviética, diante, de modo especial, da agressão nazista alemã. Também é importante notar que o desfile ocorreu em um momento crucial da guerra, quando as forças soviéticas estavam ganhando terreno e se preparando para avançar em direção à Europa Ocidental e Central. O desfile dos soldados alemães derrotados em Moscou em 1944, portanto, teve um significado simbólico profundo para os soviéticos e também para os alemães, assim como para a própria guerra em geral. Além disso, sua repercussão política e diplomática foi extremamente significativa. Para os soviéticos, o desfile apresentou uma vitória decisiva sobre a Alemanha nazista e uma demonstração do poder e da determinação soviética em face da agressão que sofreu, reforçando a narrativa de heroísmo e resistência do povo soviético, destacando sua capacidade de superar as adversidades e destruir o inimigo. Além disso, teve um impacto emocional profundo, fornecendo um senso de justiça e de vingança àqueles que haviam sofrido sob a ocupação nazista. Não se esqueçam de que milhões de soviéticos morreram em decorrência da invasão alemã. Para os alemães, por outro lado, foi um golpe humilhante para o orgulho nacional alemão, representando a derrota e a subjugação perante o inimigo, destacando a crueldade e o fracasso da ideologia
nazista de extrema-direita, bem como expondo a falsa promessa de uma Alemanha invencível e superior. Para a guerra em geral, foi um marco significativo apresentando uma virada fundamental no conflito e enfraquecendo a posição alemã no front oriental, simbolizando a determinação e a resiliência das forças aliadas na luta contra o nazismo e na defesa da liberdade e da democracia. Há de se compreender que o desfile reforçou a posição de liderança da União Soviética no teatro de operações europeu e fortaleceu sua influência política na Europa Oriental. Além disso, teve um impacto psicológico significativo nos líderes alemães, de modo especial para Adolf Hitler, e também nas forças do eixo, contribuindo para a desmoralização e para o enfraquecimento do moral das tropas nazistas. Do ponto de vista diplomático, o desfile reforçou a aliança entre a União Soviética e os aliados ocidentais, ao mesmo tempo em que enfraqueceu a posição alemã no cenário internacional. Agora eu pergunto para vocês, há paralelos com os dias atuais em que nós estamos repletos de fake news com o acontecimento da humilhante derrota alemã, como esse desfile de propaganda nos mostrou? Hoje, por exemplo, vemos o poder das fake news e da desinformação na manipulação da opinião pública, na formação de narrativas políticas. E isso também é um grande perigo. Os paralelos podem ser traçados com a importância da verificação dos fatos e do ceticismo saudável em relação à informação que consumimos, bem como da necessidade de uma mídia independente, realmente independente e responsável na era digital em que nós estamos vivenciando. Em suma, o desfile dos soldados alemães derrotados em Moscou em 1944 foi muito mais do que um evento militar. Foi um momento crucial na história da Segunda Guerra Mundial, com implicações políticas, diplomáticas e simbólicas duradouras. Nós, hoje, estamos vivenciando algo muito parecido com isso. E isso, para algumas pessoas que têm certa clareza de informações, isso é muito perigoso. E nós vivemos algo muito similar àquilo que se vivia na Alemanha pré-nazista, ou na Alemanha logo após a ascensão do nazismo. Nós temos de ter muito cuidado, porque a partir da mesma maneira que eu posso me lançar à rua pedindo isso ou pedindo aquilo, acreditando que nós estamos fazendo o bem, acreditando que nós somos patriotas, acreditando que nós somos religiosos, acreditando que estamos fazendo bem para a nossa divindade, para o nosso Deus, nós estamos também podendo ser massa de manobra. Nós também podemos estar sendo um gado que está se dirigindo ao abatedouro, acreditando que nós estamos buscando a liberdade e a libertação. É muito importante, pessoal, principalmente nos dias de hoje, em que nós temos o mundo na palma da nossa mão por meio da internet.
Nós não podemos ficar presos a canais de comunicação apenas. Nós não podemos ficar presos às ideias de pastores, à ideia de padres, por exemplo, que pregam o ódio, que pregam a luta armada, por exemplo, contra aquilo que eles acreditam serem incorretos. É muito importante que nós saibamos separar o trigo do joio. Eu sou cristão, eu sou católico, apostólico, romano. E eu quero dizer que muitas vezes eu tenho vergonha de ver algumas pessoas que se dizem católicas pregando o ódio e não pregando o amor que Cristo pregou. Infelizmente, nós vimos o que aconteceu no 8 de janeiro aqui no Brasil. Muitos que acreditaram cegamente no Führer se deram mal. Quantos mais virão? Ou, daqui a alguns anos, será que as coisas não podem se reverter? Cabe a nós a escolha. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É algo polêmico, mas é algo extremamente sério. É algo que, como eu dizia para os meus alunos na universidade alguns anos atrás, eu falava assim, poxa pessoal, nós já passamos da primeira dezena do século XXI e até agora não houve uma guerra. Se preparem, porque os senhores da guerra querem guerra. Eles querem desovar as armas que eles têm. E nós estamos caminhando para algo muito parecido, o que não é muito bom para todos nós. Eu acho que nós devemos ser amantes da paz, e ser amante da paz é buscar a paz, não buscar o conflito. Nós vivemos num país que nós temos de buscar as nossas semelhanças, nós temos de buscar caminhos que nos levem ao bem-estar social de toda a sociedade brasileira. Não existem aqueles que são superiores e aqueles que são inferiores. Aqueles que pensaram que eram superiores sempre são humilhados pela história. E a própria história nos mostra o que acontece. Tá bom? Deem um like, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no nosso canal. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal!